Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema? É outra versão. É outra versão. Podemos iniciar a aula? Alguém tá começando hoje a primeira aula? Muito bem. Pessoal, boa noite. Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo Sim. certinho aqui, dá pra ouvir. Sim. Boa noite, Tá tudo certo. Boa noite. tudo certo. Boa noite, Hoje, sim. alguém é a primeira vez? Não, né? Tá bom. Nós temos alguns alunos novos, então pode ser que eles iniciaram hoje. Então vamos começar a nossa primeira aula híbrida. Hoje o nosso dirigente iríamos falar convosco, mas na próxima aula ele vai entrar para conversar conosco e conhecer vocês. Tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a aula de hoje. Pessoal, vamos lá. Entrou. A nossa aula de hoje, bem sofrer e mal sofrer. Estão todos conseguindo ouvir? Então, vamos lá. O que seria bem sofrer e mal sofrer? Vamos ver o que Jesus nos fala. Vamos começar com um poema, para começar essa aula tão bonita de hoje. Pensamentos Poéticos. Ele está na Revista Espírita de 1858. Sendo só... A tela tá parada pra gente. Oi? A tela tá parada pra mim no slide. Como assim? Você está conseguindo ver essa revista? Não. Não? Pra mim tá parada dentro do slide, primeiro slide, Grupo Espírita Manuel Bento. Para mim também. Agora entrou. Eu acredito que para todo mundo. Eu achei estranho que tava falando e aí tava parado, mas é que eu só. Tem alguém com áudio. Só um pouquinho, tá? Tá bom. Deixa eu baixar. Está aparecendo para vocês? Tá, né? Tá aparecendo bem. Sim, agora está. Bem sofrer e mal sofrer. Mal sofrer, Aparece. Só um minutinho, tá, gente? Vocês podem abaixar o áudio para vocês. Não. É só clicar. Eu não consigo aqui ativar. Será que ela tem alguma coisa a ver com usando aqui do lado? Não. Não, né? Estranho, ele está duplicado, mas não consigo. Agora. Vamos ver essa resolução aqui. Piorou a nitidez. Eu acho que no slide grande a gente não sente tanto. Aqui agora não.
Agora vai. Mas eles estão vendo a outra tela. Eles não enxergam isso. Eu estou nessa tela. Agora vai nisso. Agora foi. Dá para ver? Qual que é? Está em branco. Agora voltou. Sabe o que você faz? Só Agora que foi. Agora, para mim não foi. Qualquer coisa, deixa essa tela aqui mesmo. vocês estão conseguindo Mas ver? dá pra fazer isso aqui. Sabe que não compartilha isso aqui. Sim, Tá aparecendo para vocês revista espírita? Está aparecendo assim, olha. Vira um notebook pra cá, só pra eu. Eu vi, ó. Me fala que eu posso isso, né? Olha quantos conversas. É o 2, né? O nosso é o 2? Agora tá indo. Tá indo. Tá indo? Tá? Só vou... Vocês estão vendo agora? Sim. Sim, normal. Eu te falo, quando parar, para. Não, vai parar, porque agora é tudo direto. Eu já vi, né? Agora vai, vamos voltar de novo. Agora foi. Sofrer. Realmente a sala é para nós, tem que sofrer e não sofrer. É novo, gente. Então, assim, todo mundo está tendo essa dificuldade nesse início. Mas obrigada. É diferente a nossa versão. É outra versão. Eu vou tirar da nossa noite da próxima vez, eu acho melhor. Né? Fica mais rápido. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Então tá, vamos lá, voltando aqui. Pensamentos poéticos, está na Revista Espírita de 1858. Se tu sofres na terra, ó aflito coração, tua vida se aferra em justa expiação. Se este é, pois, teu caminho, pensa na tua dor. Pode ser ter o caminho a um destino melhor. Os desgostos da vida, quanto maiores são, mais dizem da assumida falta em teu coração. Tal preço em dores poder curar-te ser tão alto, se onde fores o céu terás prazer. A vida é uma passagem cujo curso te diz, se estável na viagem, serás sempre feliz. Está aqui na Revista Espírita, ela foi escrita em abril de 1858. Esse pensamento, esse poema, ele fala justamente da nossa aula que nós estamos tendo hoje. Bem sofrer e mal sofrer. Por que sofremos? Será que é mal a gente sofrer? Né? Isso a gente vai entender na aula de hoje. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhe pertence, não se refira de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupem tronos que jazam sobre a palha. O que o Cristo quer dizer? O planeta Terra. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, esse bem sofrer, esse bem-aventurados os aflitos porque sofrem, por quê? Porque nós estamos aqui para progredir. E é na carne. É por isso que é dito essa passagem do Evangelho. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma,
Contudo, não basta, é preciso que tenha por base uma fé na vida, na bondade de Deus. É muito, é muito difícil a gente compreender nossas provas quando a gente sofre. A gente murmura, né? A gente cai no desânimo. A gente cai no desânimo de uma forma muito fácil, né? É muito simples quando tudo vai bem, mas quando não vai bem, o desânimo nos abate. E é errado, né? A gente precisa ter uma fé no futuro. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de ter essa fé no futuro? Né? É aquela compreensão de que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, ela é muito pouca. É aquela questão da gente conhecer e ter a certeza do futuro melhor lá na frente, né? Então, quando a gente tem essa certeza, quando a gente compreende a essência, fica mais leve, né? O fardo fica mais leve. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ninguém passa por uma prova sem estar preparado. Veio uma situação para nós, eu não consigo. Sério, se veio, é porque você consegue. Né? Não existe isso. Tem algumas pessoas que falam, nossa, mas nada acontece com aquela pessoa, com aquele meu amigo, comigo acontece tudo, porque ele não está preparado. Você está preparado. É o seu momento. É o seu momento de depuração. Todos nós temos o nosso momento. Tá? Aqui esse desenho, ele explica bem sobre isso. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, a merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O exemplo é o militar, que não é mandado para as linhas de fogo e fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. O militar ele foi preparado para aquilo, é um exemplo. E, de repente, quando ele chega naquele lugar, ele só fica no repouso. Ele começa a ficar descontente. Porque quando a gente nasce, quando a gente encarna, nós já temos a nossa programação. E a gente percebe quando algo está diferente conosco, a gente sente. A gente sente que falta alguma coisa para nós, a gente sente. Então, nós temos que ir para a batalha e tem que ter força, tem que ter fé que dá certo. E a gente consegue. Sede, pois, como militar, e não desejam repouso em que o vosso corpo se elevaria e se entropecia. A vossa alma alegra-vos quando Deus vos enviará para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargos da vida, em que às vezes de mais coragem se há vencer do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenezas de uma pena moral. O que quer dizer isso aqui? A gente tem que ir para a batalha, né? A gente tem que seguir, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter coragem. A gente procura Deus, né? Faz uma prece. Ele vai estar ali nos apoiando. Mas, a partir do momento que a gente quer crescer, que a gente quer vencer, prejudicando alguém, aí a situação se inverte. Aí é uma questão moral. Hoje, nós sabemos que isso não é mais permitido. Nós sabemos. Nós estamos vendo o nosso planeta Terra como ele está muito claro para todo mundo. Né? Estamos vivendo uma situação muito turbulenta, essa transição que o planeta está passando. Então, isso já não cabe mais. A gente não aceita muitas coisas, né? Então, assim, temos que evoluir, mas de forma correta. Nós sabemos que muitos ainda querem crescer, querem evoluir, achando que prejudicar alguém eu vou estar conseguindo. E não é assim que funciona. Eu vou estar tendo um débito, depois eu vou ter que vir e pagar isso. Né? Pode. Não é. O que são penas de uma pena moral?
Cadê? Na última linha. Aqui, ó. Inimigo fraqueja nas apenas de uma pena moral. É como se ele tivesse entrado numa teia, né? Naquele burlamento de coisas do moral. É, mais ou menos assim. Há coisas que eu não fiz de bem e acabou na minha condição moral, que afeta exclusivamente na minha condição moral. Eu faço mal, posso fazer mal para deuses, para tentar subir, para me melhorar, e eu acabo me envolvendo nessa teia. E tá errado, porque a minha condição moral ela vai cobrar. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo em silêncio. Tudo bem. Nenhuma recompensa obtém o homem por essas espécies de coragem, né? Isso não é coragem, né, gente? Isso não é coragem. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepõe-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizeis de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte, né? A gente tem que ser forte, a gente não pode resistir. É difícil? É difícil. Para vocês é fácil? Não é fácil. Quanto mais conhecimento nós temos, maior a nossa responsabilidade e ver nossas provas. Não pense você que todos nós temos. É ali, é diário. É como se o pessoal diz, é matar um leão por dia. É isso. A nossa vida, ela é assim. Não é para todo mundo. É para todo mundo. E daí a gente tem que ter esperar no futuro, né? Se apegar às coisas boas. E é muito bom poder chegar à noite ou amanhã eu venci, eu fui forte, eu consegui passar por essa. E daqui a pouco vem outra, vem vencer. Tem todo dia. É, toda hora, né? Tá assim agora, né? As coisas estão assim, ó. Exatamente. Quanto mais você aprende, aí você fala, meu Deus, Exatamente. todo momento. Mas eu acho que isso é a prova, né? Será que você aprendeu mesmo? Exato. Verdade. Só que hoje é diferente porque o peso da nossa reação, né? Quando você passa por algum problema, alguém faz algo para você, e você revida, você. Às vezes até com o próprio pensamento, né? Isso. Aí você para e pensa, nossa, eu fui pior do que essa pessoa, porque às vezes ela não tem esse conhecimento que nós estamos adquirindo, né? Ela não é uma justificativa, talvez não, mas não cabe a me julgar. E aí eu estou pensando, estou desejando mal, mesmo que eu não faça isso diretamente com atitudes, mas no meu pensamento, né? Muitas vezes alguém faz mal, até para uma outra pessoa, aí você fala, ai, tomara que ela se ferre, em termos assim. Mas o que você está fazendo? Você julgou a atitude dela e está querendo que ela passe por alguma coisa ruim para pagar, mas isso não cabe a nós, né? E hoje é muito difícil, porque nós conseguimos enxergar isso. E, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, me pego em muitos momentos pego exatamente o que é errado, o oposto. Só que tem momentos que eu consigo parar, um pouco respirar e falar, não, peraí, foi aquela aula, foi isso que eu vi no Evangelho. Então, vamos respirar e vamos pelo menos pensar, porque senão não adianta nada, né? Nem buscar o conhecimento se você não colocar em prática. É um exercício diário, né? Porque assim, a gente vem de uma criação, vem de uma vida, vê o mundo como ele está hoje, né? Infelizmente, a gente está vendo muitas coisas ruins acontecendo, tem que tomar muito cuidado, a gente não perder a fé, não perder a esperança, e tudo que está acontecendo é necessário, é para a evolução do planeta. Só que a gente tem que pensar numa coisa, nós somos filhos do nosso pensamento, nós somos pais do nosso pensamento. O que a gente pensa é de responsabilidade nossa. Né? Então, se eu penso, desejo algo ruim para a pessoa, aquele pensamento ruim, aquela energia, ela fica na minha aura. Ela vem para mim. Ela vem para mim. Muitas vezes a outra pessoa nem recebe, dependendo de como ela for, mas ela fica registrada no nosso DNA, que uma hora a cobrança tem. Né? Quantas e quantas vezes a enfermidade nos visita?
E a gente ainda, né? O que será que está acontecendo comigo? Né? Como que foi o meu passado? Como é que foi o meu dia a dia? Não precisa nem colocar em outras vidas, nessa mesmo, nessa mesmo, né? Mas é um exercício diário, e com o tempo a gente vai mudando, né? E é muito bom, o fato de você estar aberto, a gente tem que estar aberto a entender e aprender. Isso que é muito importante, né? De pouco a pouco a gente vai conseguindo. Olha lá. Bem-aventurados os aflitos. Podem, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Acorde a 1863. É muito claro, né? É exatamente do que a gente está falando. Quando a gente fala bem-aventurança, são as venturanças de Jesus, né? As parábolas de Jesus, elas são complexas de entender. E até hoje a gente lê uma frase, a gente fica assim, mas a gente tem que ler, refletir, trazer para o mundo de hoje, né? Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, essa questão da gente refazer como espírito, do nosso progresso, né? Desse progresso sofrido, doloroso que a gente passa aqui no planeta Terra, tá bom? Mas se Deus quiser, logo, logo está se tornando um mundo de regeneração. Vamos voltar melhor. Vamos voltar um mundo melhor na próxima. Todos nós merecemos. Tá? A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Ninguém nunca está sozinho, né? A gente fala assim, a solidão me abate. Eu estou sozinho, não, você não está sozinho. Você tem amigos, você tem entes queridos. E tantas pessoas encarnadas quanto aqueles desencarnados. Basta você fazer uma prece que eles estão sempre ali ao seu lado. Não lhes proporciones apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Madre Teresa de Calcutá. É um exemplo e tanto, né? Um exemplo e tanto. Se a aprovação te busca, não desanime, não desanime, segue. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue, segue em frente. A gente tem que seguir em frente, né? Vamos dar um exemplo. A tubulação que nós passamos aqui hoje para iniciar a aula. Segue em frente. Mas é verdade, gente. Quando a gente se depara com uma situação, a gente vai desistir. Aí eu não quero mais. Ou se você tem outra sintonia. Exatamente. No título da uma sintonia, eu falei, eu não quero mais isso. Não é isso. É verdade, gente. Você percebe que você já foi. A gente tem que. Não, vai dar certo. Né? Tudo acontece. Aí Deus coloca pessoas boas na vida. Exato. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberá por que sofres. A gente sabe por que a gente sofre. Existem algumas situações na nossa vida que a gente sempre fala assim com ela. Ela volta, né? Outras não. Então, a gente sabe. Dali a gente percebe por que a gente sofre. É naquilo que eu preciso melhorar. É naquela lição que eu preciso aprender. Ou talvez naquilo que eu preciso espiar. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. A nossa maior luta é conosco mesmo. Nós somos né? É muito fácil eu lutar com o outro, mas comigo mesmo é muito difícil. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Chico Xavier. Lindo, né? Sim.
Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo aí? Não quietinho. Não. Sim, Sim. Eu tô aqui. Tá todo mundo quietinho. Não é que essa Tô aula é aqui bonita. também. Eu acho bonita essa aula. A única coisa, a Ana Laila falou que por isso que dizem que mágoa e raiva traz doença. Traz. A mágoa, ela fere o nosso perispírito, ela nos fere diretamente. E se a gente não souber trabalhar isso, a enfermidade nos visita, infelizmente. Falo isso para vocês de experiência própria. De experiência própria. Não tem muito tempo que eu passei por uma situação dessa. São coisas que vêm lá da infância, vindo da adolescência, vai vindo, chega uma hora de bate. Aí a enfermidade fala, cheguei. Aí você se pergunta, o que aconteceu comigo? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E serve de lição. E quando a gente consegue passar, a gente fica melhor. Despertar também. É um despertar. Pra mim foi um despertar, assim. Exato. Que parece que tinha um véu e esse véu sai. Exatamente. Outra visão de mundo, de tratar o outro, de se tratar também. Exatamente. A mágoa é muito. Eu acho, exato. Eu, assim, contando para vocês rápido, eu acho que no meu caso não tem nem mágoa. Acho que é mais de sentimento. É uma mistura de sentimento, né? E eu me vi numa situação onde eu fui parar no hospital que a maioria das pessoas que tem, elas não voltam. Eu tive um caso de trombose e depois evoluí com uma embolia. E fui andando no hospital. A maioria das pessoas não dá nem tempo de socorrer. Então, assim, aquilo foi um chacoalhão? Foi um chacoalhão. Agora, o que basta da minha parte é eu mudar minhas atitudes, meus pensamentos, né? Eu estou aqui para aprender. Então, eu preciso me melhorar. Porque a gente entende que é uma oportunidade que a gente tem que seguir em frente, que eu poderia ter desencarnado, chegar do outro lado e não estar numa situação boa. Né? Então, quando essas coisas nos acometem, a gente tem que parar e pensar. Né? Porque as provas, as tribulações, elas sempre vão vir. O que tem que fazer agora é mudar a forma como agir, como pensar. Vamos lá. O mal e o remédio. Aqui ficou alto para mim isso aqui. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? A gente fica... Já não ressoa mais nos voos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores, que é o planeta Terra. Né? Todos nós que estamos aqui somos espíritos devedores, caso contrário, não estaremos aqui, a não ser aqueles que têm missão, que não é o meu caso. Então, nós no planeta, Jesus, né, governa o nosso planeta justamente ali. Olha como Deus nos ama, né? Ou como nós somos amados, justamente para a gente vir para cá e se ajustar. Porque olha o que seria de nós se não fosse esse planeta que a gente está cuidando tão mal, né? A gente precisa cuidar melhor dele. Dúvida, Kátia. Você falou que existem espíritos que vêm aqui em missão. Logo, eles não são devedores? E são encarnados? É assim, a gente... Vamos dar um exemplo, assim, para todo mundo entender. Vamos pegar uma empresa, né? Existe alguns espíritos que eles estão em um grau de evolução maior. Eles não precisam mais passar por essa questão de provas e expiações. Mas eles precisam vir aqui e nos ajudar para auxiliar no progresso do planeta, para ensinar para as pessoas. Então, eles nascem aqui com missão. Aí você pega Chico, Madre Teresa, Isso é tanto. que é o maior exemplo, Jesus. Jesus não pensa em encarnar.
mas ele veio para nos ensinar. Então, são espíritos em missões. E nós temos, e tem muitos que são desconhecidos, mas eles têm a missão de ajudar no progresso do planeta. Mesmo eles vindo com o Chico, e que teve uma história muito sofrida, né? Exato. Tudo. E mesmo assim, ele é um espírito Exato. cristão. Espírito de missão, exatamente. Muitos pedem para vir com a missão para nos auxiliar na evolução do progresso, e outros, né, são chamados, e nós temos isso sim. Nós auxiliamos. A mesma coisa, a gente não auxilia. Quantas pessoas que nós temos que convivem com a gente que a gente auxilia? Quantos que nos auxiliam, né? É um exemplo, assim. Tem sempre isso. Então, vão ser sempre aqueles que são mais evoluídos que ajudam aqueles que estão menos evoluídos. Aí, o grau que a gente vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, a gente auxilia aqueles que precisam. É assim que sucede. Só mais uma dúvida. Como exemplo que a companheira deu, o Chico ele sofreu muito na vida. Pode ser que esse sofrimento foi como se fosse uma preparação para ele ter ensinamentos específicos para a missão que ele veio exercer aqui? Assim, não dá para dizer o certo. Eu acho que a questão do sofrimento do Chico, pelo menos assim, a minha opinião, é tudo uma questão também do nosso entendimento. A gente não está preparado, né? Então, talvez se nós estivéssemos preparados para receber um espírito como aquele, talvez ele não teria sofrido tanto. E a maior parte do sofrimento dele foi através das pessoas. Sim. Né? Como eu contratava, ele tinha as questões também, né, ali pessoal dele, mas, assim, particularmente a gente entende que é isso, né? Isso pode ser espíritos inferiores que tentavam interferir para impedir que a missão dele fosse executada? É o que mais tem. É o que mais tem. O exemplo é Kardec. Quando o Kardec encarnou, quando ele começou o estudo da codificação, ele foi avisado que ele iria sofrer muito, mas ele tinha que seguir em frente. Ele poderia falhar? Ele poderia, porque a gente tem um livre-arbítrio. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas ele ia sofrer muito. Mas se ele perseguisse, se ele tivesse fé, ele iria conseguir. Por quê? Da mesma forma que tinham muitos que criticavam ele, tinham muitos que os ajudavam. Né? Então, é uma missão importante. Exato. É uma missão importante, né? Eu acho que tem que ser um espírito muito bem preparado para lidar com isso, né, gente? E é uma escola também, né? Porque, assim, quem consegue ter esse discernimento, né? Uma pessoa que passou por tudo que passou, teve todo o sofrimento e em nenhum momento ele desistiu da sua missão, né? Ele dedicou até o último minuto dele aqui na Terra a cuidar dos outros. A cuidar dos outros. E esse populamento que ele sofreu, dos outros, fica como exemplo para nós. Ele não desistiu. Não existe. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter falhado, ele teve o livre-arbítrio dele. Ele, Kardec, o próprio Jesus. Não posso falar, né, assim, que é diferente. Mas eles poderiam ter desistido. Sim. Né? Mas o exemplo deles, né, quando a gente passa por uma situação e vê o exemplo, você fala, pô, e pra gente que, assim, eu pelo menos estou no comecinho, eu vejo isso realmente como um exemplo mesmo. é um né? exemplo. Que é o que nós não conseguimos fazer. Porque Exato. pra gente, uma coisinha qualquer, pai, você lascou a unha para você já é um problema enorme, você já cria e acaba desistindo. Né? E é um exemplo de amor, né? Porque antes dele encarnar, foi dito a ele tudo que ele iria passar. E mesmo assim, o amor dele é tanto que ele aceitou passar por isso, justamente para nos ajudar. Então é muito. É porque nós aqui bonito. costumamos ver isso tudo de uma outra forma, né? É isso mesmo. O nosso olhar é diferente. O nosso olhar é diferente. Porque, por exemplo, Chico Xavier, Mãe Teresa, esse campeonato sabia que iria, acho que todos, né, assim, passam por isso, vão sofrer, sofrem, né, mas já sabendo, já com um maior entendimento, tudo, né, e eles com a missão, e nós também temos nossa missão, que é se tornar pessoas melhores, né? Exato. Então, E às vezes acontece o contrário também. Algumas pessoas, elas ainda olham para isso e falam, tá vendo? Ele era tão bom e sofreu tanto, então eu vou fazer só coisa ruim, porque para mim dá tudo certo. Aí não é bem E aí tem esse outro lado. Quer dizer, Exato. por isso que a gente precisa estudar muito, ter essa compreensão, porque senão até isso
nos leva para outro lado. Se você não firmar o seu pensamento, ter fé, né? A questão da fé também, né? Eles sabiam que eles iam passar por isso, mas a fé de que Deus não dá um fardo maior, como foi falado no começo da aula. A Exatamente. gente vai aguentar aquilo sem Exatamente. E também, essa prova que ele passou, ele evoluiu mais ainda, porque ele se portou e passou. Porque o espírito, ele não para de evoluir, né? Ele vai evoluindo. O que tem para nós? Nós fomos feitos para ser bons, espíritos cristos, né? A nossa evolução a chegar a ser um espírito evoluído tanto quanto Cristo. É logo ali. Ali na frente. Toma de uma 10 de 8 de carnaval. Vai, entendeu? Descontrair. Então, assim, todas essas questões também, todos eles, mesmo vindo inicial, eles evoluíram mais ainda, né? O grau deles subiu. Ou seja, eles subiram mais um degrau, né? Isso é muito bom. E temos eles, né? E temos a oportunidade de conhecê-los, né? Mesmo não pessoalmente, é uma oportunidade também. Livro dos Espíritos. Questão 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Como a gente está falando. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Diferença de encarnação e de expiação e prova. Vocês sabem qual é a diferença de expiação e prova? A gente fala muito de expiação e fala muito de prova. Provas são aquelas situações cotidianas que é para a gente crescer, para a gente aprender, como se fosse uma escola. A gente vai indo, vai indo. Expiação, ela já é algo mais dolorido. Ela é sofrido. Mas por que eu expio? Débito do nosso passado. Seja nessa ou em outras. Então, a expiação, ela vem através daí, tá? Livre-arbítrio do espírito. E se não houvesse essas provas, a gente ficava merecendo, gente. A gente não ia querer aprender. Nós iríamos ficar assim, sem fazer nada na vida, não pobre disso. Né? Então, por isso que tem as provas, para a gente aprendendo, crescendo. E as expiações é um processo mais sofrido. O espírito aprender, algum débito que ele tem. Existe espírito que vem com o objetivo de expiação e emissão da mesma encarnação ou é sempre separado? Entendi. Por exemplo, para uns é expiação, para outros missão. Pela lógica da frase, ou é um ou é outro. Minha pergunta é possível que, por exemplo, um espírito venha com ainda algum débito, mas também capaz de realizar alguma missão? Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Vamos dar um exemplo. O espírito ele pode vir numa missão muito grande, mas vamos dizer um exemplo. Ele tem um problema de saúde que ele consegue lidar com isso muito bem. Que é uma expiação do passado, mas não vai ter exercer a missão. Exato. Ele consegue lidar muito bem, né? Ele passa uma vida com aquela situação, né? Claro, devido ao seu grau, à sua moral, ele consegue lidar com isso, consegue viver bem, mas aquilo acompanha por muito tempo. Então, isso pode acontecer sim, tá? Deus aproveita, né? Ali agora não vai. Visa ainda outro fim, a encarnação. O corpo, o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, a aproximação com Deus. Porque é nas provas, é na dificuldade que muitos de nós nos lembramos de Deus somente nesse momento. Né? A questão da prece, a questão da oração, o dia a dia, as pessoas se esquecem. Mas quando acontece, quando algo te acomete, é onde a gente busca. E é uma das maneiras da gente se aproximar da criação. Então, Deus é perfeito, né? Ele usa tudo que puder para a gente poder se aproximar dele. A gente que afasta, né? A gente que afasta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria,
quis que nessa mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e de se aproximar dele. Ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a virtude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e haja restituído o brilho e a brancura. Fala no Evangelho, capítulo 15 e 19. Através dessas situações, das encarnações, que muitas vezes, que quando os chagas, né, nos acometem, e quando a gente consegue passar, e a gente consegue ver agora no futuro, né? É muito bom quando a gente tem essa brandura, esse amor, esse acalento. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para o além dos limites de um túmulo, ao invés de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, o amor e resignação? Buscais consolação em vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai a causa do passado. O que quer dizer que a gente está falando aqui com a relação do além-túmulo, né? Muitas pessoas acham que a vida se extingue com a morte. Acabou tudo. Não é estranho? Todo esse trabalho, você vem, você é gerado, você nasce, passa uma vida inteira, morre, acabou, tudo acabou. O que é 80 anos aqui de uma vida eterna, de uma liberdade do espírito? Não é nada, né? Então, a gente precisa começar a compreender de que o tempo que a gente passa aqui é muito pouco comparado àquilo que nos espera. Então, a gente precisa ter o olhar do além-túmulo. O que nós estamos fazendo aqui? É como se a gente saísse de casa todos os dias e fosse para a escola. A gente veio para a escola, estamos passando um período aqui e depois a gente volta. E o que é esse tempo aqui? Parece que nunca vai acabar, parece que não tem fim, mas não é. Né? É muito pouco perto do que nos espera. Como naquele livro, o Violeta na Janela, né? Que ela desencarna muito cedo e parece que a vida dela era muito pequena aqui na Terra e ela tem uma missão tão linda, né? Exatamente. Ela desencarna, né? Ela passa por tanto, né? Ela vai para casa de escritora, ela aprende tanta coisa. E ela falou, nossa, não sabia que eu podia aprender tanta coisa aqui, né? Aprender, estudar. Exatamente. E vós que mais sofreis, considerai-vos o afortunado da terra. Como desencarnados, escolhestes as provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Porque agora murmura. As provas a gente que escolhe, é que a gente não lembra. Ah, eu não aguento mais isso, não quero mais aquilo, mas foi você que escolheu. Tá lá, vou me encarnar, vai lá com um grupo de encarnatório, vamos lá. Você aguenta, pai, eu quero isso. Então, pai, aguenta bem. Chega aqui, a primeira, não quero mais, culpa a Deus. E não é. Nós escolhemos a nossa prova para a gente crescer, evoluir, só que a gente fica murmurando. Murmurando. Eu não quero. De também digerir isso, né? Porque a prova acontece, por exemplo, com uma pessoa muito pequena, criança, e ela passa por N situações, enfim. Mas aí é o que a gente precisa entender. Deixa eu só ler essa parte aqui. Vós que pedisse a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. A gente perde as nossas provas. Claro que muitas coisas são impostas. Algumas situações é imposto no espírito. Mas a maioria das nossas provas, a gente que perde.
Eu preciso crescer nisso, então eu quero passar por isso, isso e isso. E olha que não é cedido para a gente um terço do que a gente pede, porque a gente não é suportável, né? Mas a gente tem outras aí na frente para seguir. E quando a gente murmura demais, o que, que pode acontecer? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal sofrer e físico, sabeis que quando mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasse, embora devesse o vosso corpo para numa estremeira dele ao morrer, se desprenderia uma alma purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. A pessoa, ela pede, e ela vai, e ela vence. E ela se liberta, né? Ela se liberta do corpo. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente. Isso precisa ficar muito claro. A questão dos óbitos, né? Das desencarnes na vida muito pequenina, causa muito sofrimento para os familiares e amigos. Mas a gente não pode esquecer que aquela é um espírito antigo de muitas, milhares de encarnações. Então tem um propósito para ele ter voltado tão cedo, né? A gente vai falar um pouco disso. Que remédio, então, prescrevesse aos atacados de obsessão cruéis e de dolorosos males? Só um é infalível, a fé. O melhor remédio é a fé. O apelo ao céu, se na maior esperança dos vossos sofrimentos entodoasse hinos ao Senhor. O anjo e a vossa cabeceira com a mão vos aplicará, o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais se esvazem aos poucos os dias nebulosos do presente. A fé é através da oração, né? O nosso melhor remédio é a oração. Não estou me sentindo bem, não estou bem, estou sentindo aquela sensação estranha. Para e faz uma prece. Pede. Pede para o seu anjo da guarda, pede para Deus, pede para Jesus te ajudar. E ela vem, né? Quando a gente fala em prece, não é pegar um texto falado. É uma conversa íntima de você com Deus. Ela vem, é isso. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser de coração. E a gente recebe esse auxílio. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo disse que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Né? O que seria égide? O seu amparo. Os momentos das mais fortes dores lhes terão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se entorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entodoada com os anjos e os hinos, reconhecimento e da glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1853. Exatamente de tudo aquilo que a gente estava falando até agora. Devemos, então, apenas guardar e nos conformar com o sofrimento? O que vocês acham? Não, né, gente? A gente tem que refletir, né? O que está acontecendo? Mas às vezes demora, né? A gente precisa. Você tem esse sofrimento quando vai falar quando você é criança, pequeno, você não entende tudo aquilo. Mas tudo tem o seu tempo. Sim, tem o né? seu tempo de maturação, e você entende, compreende.
Exato. e tenta mudar, né? Se aperfeiçoar da melhor forma. Exato. Eu também acho que às vezes é um teste de fé, né? Aí Deus permite que a gente passe por aquela prova para fortalecimento da fé e para a gente aprender como a Cooper falou, né? O que a gente precisa entender com aquela prova, né? Que ponto específico a gente precisa evoluir. Exato. Não é só. Imagina, a questão não é conformar, é entender, né? E sair do papel de vítima, né? Porque não existe vítimas, nem nós somos vítimas, nós somos coitados, né? Tem um porquê. A questão não é conformar, é entender. Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Por que eu estou passando, né? Conformar, né? Porque eu, assim, ninguém quer passar, ninguém quer sofrer. Mas a gente precisa entender. Como é que eu vou fazer para sair dessa situação, né? É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, né? É o famoso colocar na balança. Quando tudo parecer triste e cinzento, tente encontrar ao lado bom da vida. Há males que nos curam, as dores que nos ensinam. Chico Xavier. Vou contar a história do cachorro. A gente adora demais. História do Chico. Chico era cheio das histórias, né? Muito legal. Um homem chegou a um posto de gasolina para abastecer o caminhão. Desceu da cabine do caminhão e pediu para o rapaz abastecer e foi ao banheiro. No meio do caminho, ele ouviu um uivo. Era um cachorro deitado num terreno gemendo de dor. Eu coloquei essa foto porque eu não quero colocar cachorro sofrendo. Foi melhor assim, tá tudo bonito. Ele ficou curioso com a cena e perguntou ao frentista o porquê o animal está sofrendo. O frentista disse que o pobre animal estava deitado sobre um prego que perfurava sua pele. Tadinho, bichinho. O caminhoneiro perguntou por que ele não se levanta e sai dali. Aí vem a resposta. O frentista, com simplicidade, respondeu: a dor é bastante para ele gritar, mas não é suficiente para ele se levantar. Eu acho perfeita essa palavra, né? A dor, ela veio, eu estou gritando, mas eu não me mexo, eu não saio, não estou dando, eu não me movo. Só que às vezes ela não é o suficiente, ela precisa aumentar para que eu possa me mover e sair daquele lugar. Perfeito, não é? Perfeito. Eu achei que está tristinho ali, mas é um paninho fofinho. Dúvidas? Não só todas as fichas caindo aqui. Vamos falar um pouquinho de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Tudo que a gente está falando para vocês é um resumo de tudo que vocês vão ter no decorrer dos anos, tá? Tenho certeza que vocês vão continuar. E vão ser aulas muito aprofundadas dos temas, é muito legal, tá bom? A introdução é só para esse acalento, né? Para explicar algumas coisas. E mesmo assim, a gente nunca sabe. A gente sabe muito pouco, né? Sabemos muito pouco. Vamos lá. Perdas de pessoas amadas. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando-se recepções dos mais moços, antes dos velhos, costumas dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande cultura e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocência criatura que era toda a sua alegria. E aí? Vamos lá entender lá o porquê disso. E realmente, a morte, ela nos faz sofrer, né? Gente querida, principalmente quando é morte prematura. A morte prematura ela é muito complicada. Mas não para o espírito. Para o espírito, não.
Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida. Para compreendermos que o bem, muitas vezes, está onde julgais, ver o mal. A gente julga aquela situação como algo mal. E não é. Não é algo mal. A saiba previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. A gente não sabe como que ia ser aquele espírito se ele continuasse conosco. Ele é um espírito antigo, ele tem milhares de encarnações. Naquele momento, ele era uma criança, mas e nas outras? Quantas vidas? E às vezes é uma situação que serve como prova para os pais, né? Deus une. Alguma situação passada, então, se une naquela situação. É possível, por exemplo, que uma pessoa que encarna com 30 anos, um exemplo, é porque ela conseguiu cumprir a missão dela durante esses 30 anos e Deus recolheu ela por não ter mais prova de expiação aqui para ela? Pode acontecer. Pode acontecer. Isso é do espírito, né? Pode acontecer. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis. Nossa, que verdade. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for, o que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem a sua razão de ser. Não é por acaso que essas coisas acontecem. Às vezes, o espírito ele precisava passar por aquele momento. Alguma situação particular dele, do corpo dele, do físico dele. A gente não sabe o que aconteceu com ele em outras. E os pais precisavam passar por aquilo. Então, cada caso é um caso. É dolorido? É, muito dolorido. Mas a gente tem que compreender. Se procurar saber melhor todas as dores, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornaria de tão secundária consideração que vos atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a essas vergonhosos desregramentos que afligem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Cada caso é um caso. Né? Às vezes o espírito está naquela família e ele ia se encontrar numa situação tão complicada, mas os pais não precisavam passar por aquilo. Não precisava passar por aquilo, porque foi escolha do espírito. Então, recorre. Vem numa próxima. Né? Então, cada caso é um caso, a gente não consegue avaliar, né? Todos nós temos os nossos passados. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vale, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acartassem a perda. Às vezes, o espírito ele não ia conseguir, ele ia fraquejar, ele não ia dar conta, né? Ele ia perder, ele poderia ter mais débito, ele poderia ter mais débito, né? Então, a gente tem que pensar que não é só nele, e aquelas pessoas do ciclo que convivem com ele, né? Às vezes, uma situação que acontece com um membro da nossa família acaba prejudicando todos que estão em volta. Então, tudo é analisado. Tudo é analisado. Então, a gente não sabe. A gente não sabe o motivo. Né? Ou, às vezes, aquele espírito ia sofrer muito numa determinada doença. É egoísmo da nossa parte a gente querer que as pessoas fiquem conosco. A gente tem que entender que ela precisa voltar. Né? Queremos eles perto? Queremos. Mas a gente tem que deixar eles irem também. É o famoso até logo, né? Não é para sempre, é até logo.
Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. O rei da dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperança. De que esperança falais? Da terra, onde o liberto haverá podido brigar, abrir o caminho, enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. Esse pensamento é um pensamento materialista, né? É um pensamento materialista. É aquele pensamento que pensa, que o mundo acabou. Não, o espírito ele se liberta. O espírito ele se liberta porque aqui é uma prisão. Nós estamos presos aqui. A gente não consegue, né, sair. Nós estamos presos até o momento que a gente voltar. Quem está lá não quer vir, quem está aqui não quer ir. Eu não tenho como falar para vocês agora nesse momento, que ainda não, a gente ainda não tem essa propriedade. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Às vezes a pessoa também ela sofreu demais. Ela não precisava passar por isso, né? Desenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto dele preferis as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha, gente, mais vale entre os espíritos bem-aventurados. Quem é que não quer ficar com os espíritos bem-aventurados? A gente tem medo de sair daqui, só que a gente gostaria de estar com eles, né? A gente gostaria de ver eles aqui em nossa volta. A gente tem nossos leitores, mas nós queremos eles ali o tempo inteiro com a gente, né? Em vez de vós queixardes, regozijai-vos, quando para satisfaz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele vai continuasse para sofrer convosco. Não, é muito difícil. Quando a gente nasce, a gente cresce, pela lei da natureza, a lei do homem, nós achamos que primeiro está as avós, velhos pais, né? Aquela sequência. E às vezes a ordem ela inverte. A ordem inverte. E aí é que tem. Né? Aí é que a gente se revolta contra Deus. É errado. É errado. Né? Eu acredito que todos nós, a maioria de nós, quem não passou não vai passar por situações de perda de pessoas muito próximas. Pai, mãe, filhos, e aí? Quando nos arrebaixa, o que acontece? E quando a gente vê aquele nosso ente querido muito doente, a gente não pode fazer nada. Nós temos que deixar eles irem. A gente tem que deixar eles irem. Né? Porque eles estão sofrendo. A gente tem que deixar eles se libertarem, de deixar esse corpo doente para trás e seguir uma nova vida. É egoísta quando a gente quer eles conosco, a gente tem que deixar eles irem. A essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraça do seu envolto corpóreo. A nossa vida, ela é outra. Né? Ela não é a mesma quando a gente está encarnado. Aqui nós somos limitados. O espírito ele é livre. Aqui, uma fotinha. Mãe, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem. A lembrança deles guardais-vos transportada em alegria, mas também as vossas dores desarruadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. É natural a gente pensar, deve, lembranças boas, deve. O luto, sim, a gente tem que viver o luto. A gente tem que viver o luto.
Mas a gente tem que pensar que o pensamento bom ajuda ele também a progredir. Ajuda ele também, né? Porque a gente pode prender eles com a gente, mesmo depois de desencarnado. Ficar desejando eles o tempo inteiro perto de nós, ele fica preso a nós. Então a gente tem que deixar ele ir. E pensamentos bons, lembranças boas, sentimentos bons, eles sentem, isso faz bem para eles, né? Eles não devem, a gente não deve esquecer deles, eles fazem parte da nossa família, né? Os espíritos que se gostam, eles se procuram, eles se buscam. Então, quando a gente está na erradicidade, a gente procura aqueles que nós temos afinidade. Então, a gente se encontra novamente. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutais a expulsação do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedistes a Deus que os abençoe, em vós sentirá fortes consolações dessas que secam as lágrimas. Sentireis a aspiração grandiosa que vos mostrarão o porvir, que soberano Senhor prometeu. Está em Sanção Exame da Sociedade Espírita de Paris. A perda de um ente querido nos abala profundamente, mesmo compreendendo a grandiosidade da vida espiritual e eternidade da alma. Somos compelidos ao choro, à tristeza e muitas vezes entregamos ao sentimento de incompreensão, como se aquilo fosse um castigo ou uma sina. E não é um castigo, ela faz parte da nossa vida, né? Quando a gente se depara numa situação em que o nosso ente querido ele está partindo, e muitas vezes a gente sabe, a gente tem que fazer parte daquilo ali. É difícil, se fala muito pouco sobre esse assunto, as pessoas não conversam muito sobre isso ainda, mas é preciso, porque todo mundo se prepara, né? Existem algumas situações que quando o nosso ente querido ele está em sofrimento, a gente percebe que está na hora dele, a gente sente, e ele também sente. Então a gente precisa fazer parte disso, né? E não é um castigo, faz parte do nosso progresso. Mas perder é também evoluir, e a gente evolui com essa lição, né? Separar-se de alguém que necessariamente precisa ausentar-se para alcançar outros voos e também evolução, ele está evoluindo. Precisamos compreender isso com um desapego. E mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visite, busquemos compreender que a morte não é o ponto final da existência humana. Somos seres eternos, dotados de bondade, pois filhos de Deus. Por isso, é importante que os familiares e amigos se recolham em prece no momento de desenlace, enviando vibrações energéticas que os auxiliam o irmão desencarnado a encontrar a dimensão dos espíritos e o amparo que ele necessita. Como eu falei para vocês, é bom esse amparo, esse aconchego. Deve ser muito ruim quando a pessoa sabe que ela está numa situação, ela se vê sozinha, né? Nem sempre a gente consegue, claro. Nem sempre a gente consegue. Mas quando a gente tem a oportunidade, vai lá, dá um acalento, né? Dá um abraço, dizendo que está tudo bem, né? O próprio espírito, ele se liberta. Muitas vezes ele demora para desencarnar, porque ele fica tão preso, querendo ver as pessoas preocupadas, e a gente também precisa ter essa consciência, né? Esse amparo, esse amor. O amor por aquele que fecha os olhos para a vida material não se extingue com sua partida, mas deve se modificar aos poucos. Lembrando que a tristeza não deve dar lugar à revolta e que as orações devem buscar para ele a recuperação e o equilíbrio através do amor fraterno que ele direciona. Nunca a gente deve se revoltar. A gente quer culpar Deus. A gente fica revoltado, eu não confio em Deus. Deus está me castigando.
Deus tirou ele de mim, Deus tirou ela de mim. E começa o diálogo. Começa a entrar numa situação de não acreditar mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus, para mim ele não existe. É impossível. Deus está em nós como nós estamos nele, né? Então a gente não pode se revoltar. E essa nossa revolta, o espírito, ele está sentindo tudo isso. Ele também está sofrendo. A gente tem que lembrar que essa nossa atitude, esse nosso pensamento, que é egoísta, mas aqui nós estamos aprendendo que a gente não deve ter essa atitude, o espírito também sofre. Então a gente tem que pensar que a gente precisa entender, aceitar para a melhor evolução dele. A gente está acabando, tá? Tenhamos fé. E também, nesse momento, apliquemos o mandamento do querido Mestre Jesus, amando ao Espírito desencarnado com todas as fibras de nossa alma e dedicando-lhe verdadeiros impulsos. Nós amamos ele faz parte da nossa vida, né? Ele é um amado. Não é porque ele se foi que a gente deixa de amar. Não, nunca, quando a gente ama, a gente nunca deixa de amar. Ela sempre permanece. E como é que eu faço para ter tudo isso, né? A morte é um grande mistério. Tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Chico Xavier. Dúvidas? A Thaís, tem duas observações. A da Thaís, ela fala, as pessoas se questionam muito quando alguém no auge da fama morre. E a Ana Laila, ela fala, né? Perder uma pessoa amada gera muita revolta mesmo. Minha mãe faleceu recente, com 45 anos, e culpei tanto a Deus, que foi o que você acabou de falar. Exatamente. Laila, a gente assim, quando é a morte de um famoso, chama muita atenção, né? Todo mundo, mas aquele espírito, ele tem que saber, é o momento dele, gente. A gente tem um momento de voltar, independente se é famoso ou não. Quando ele tem muito conhecido, aquilo mexe muito. Essa pessoa está muito perturbada, né? Exatamente. Normalmente, nesses casos, o espírito ele é adormecido. Justamente para essas energias, essas vibrações. É muita gente pensando ao mesmo tempo, né? Ele é adormecido, porque é um impacto muito grande para ele, né? Aqueles sentimentos todos, né? Então é complicado. Exatamente. Muita gente desejando bem, tem gente desejando mal também, né? É muito pensamento em volta dele. Agora, no que no caso da Laila, né? Ana Laila. Sim, Ana Laila, isso causa mesmo na gente. Eu, particularmente, hoje eu estou com 20 anos. Só os 44 aninhos. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 17 anos. Já tem muitos anos, né? E na época me causou uma revolta muito grande, né? E é sofrido perder pai, perder mãe, porque é aquele laço que, né, que é desprendido. Mas eu entendi. Eu entendi. Porque ela estava numa situação muito doente. Ela estava muito doente. A gente chegou num momento que a gente entendeu que ela precisava ir. Ou ela se curasse daqui, ou através do transplante, ou ela desencarnava. Porque estava numa situação que não contemplava mais para ninguém. Então a gente entendeu. E abala muito, abala muito. Mas esse sentimento que você está tendo agora, ele vai se transformar em algo bom, mas isso é só com o tempo. Né? Esse sofrimento todo, ele vai se transformar em saudade, em pensamentos bons. Isso não vai mais, com o tempo, te causar sofrimento. Esse sentimento, ele vai mudar. Tá? Você tenha fé, tenha fé, né? A gente fala, tenha fé, tenha coragem, que isso vai passar, você vai entender, tá? E como a gente falou, o espírito é bom, porque a gente está aqui, a gente não compreende, né? Ela está livre, ela está liberta, ela está feliz. E o ato de vocês ficarem bem em seguir, isso vai fazer muito bem para ela também. Tá bom?
Vamos terminar aqui que já está acabando. E como que a gente faz isso, né? Motivo de resignação. Resignação tem sinônimos. A gente tem que aceitar. Submissão, obediência, né? Fala, nossa, mas pesado? É. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Nós seremos consolados, né? Quando a gente aceita, quando a gente entende, a gente é consolado. Está em Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente ao bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também essas palavras serão traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que essas dores do mundo são o pagamento de dívidas que a vosso passado faltas vos fizeram contrair. Né? Esse bem-aventurados, os aflitos, as aflições da vida é referente a dívidas do nosso passado, que nós contraímos. Como que nós contraímos? Livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, Deus não interfere. A escolha é nossa. E cada um de todos nós sabemos qual é o nosso, né? As nossas aflições. Suportar pacientemente na terra essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantia a tranquilidade na tua vida. Tal o sentido da palavra, bem-aventurança os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, um homem ao quitar de um lado, endividará-se do outro. Jamais poderá alcançar a sua libertação. A gente quita uma dívida, mas a gente também pode contrair outra. Né? Isso acontece muito. A gente aprende um pouquinho, contrai um pouquinho lá. A gente aprende um pouquinho, contrai lá. Mas isso é porque a gente está aprendendo, né, gente? É normal a gente errar. É natural a gente errar. Claro que tem erros que não cabem mais a nós. Mas é natural a gente errar. Cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há qualquer que ela seja que não acarrete uma punição. A palavra punição é pesada, né? Reajuste. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida atual, será em outra. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus ser injusto. Nossa nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que não atormenta pagássemos uma cota e a tomasse de novo o empréstimo. É assim, a gente murmura por uma situação que eu passo muito. Eu reclamo, eu não aceito o culpo Deus, o culpo Deus. Veio uma situação para tentar a gente se reerguer, por exemplo, a enfermidade, ela pode nos debater. Mesmo assim, a gente ainda não aprendeu. Aí a gente desencarna. Ela pode vir numa próxima. Se a gente não aprende nessa, ela pode voltar numa próxima. Então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode nessa encarnação que nós estamos aqui. Porque aquela prova que a gente não aceita, ou que a gente não passa com resignação, ela volta novamente. E ela pode voltar mais forte, mais pesada. A morte é simples mudança de veste.
Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criador por nós mesmos. Chico Xavier. A morte não separa os que se amam. Ela nunca separa, né, gente? Daí o maior exemplo lá, né? Jesus. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Não. Ana Laura pediu para agradecer, né? Obrigada pelas palavras. E a Thaís, ela fez um comentário. Meu marido perdeu mãe, pai e uma irmã quando ele era jovem. Quando conheci, apresentei o espiritismo para ele. Isso gerou conforto a ele. O espiritismo ele nos traz conforto, porque o espiritismo ele mostra a fé no futuro, né? Eles nos ensinam que a gente tem resignação. Eles nos ensinam que a nossa verdadeira vida não é aqui. Isso nos traz conforto, que o que morre é o corpo, o espírito ele não morre. A gente começa a entender, o espírito ele deixa muito claro que a morte não existe. A morte ela não existe, né? É só um até mais, um até logo, um até breve. Né? Gente, muito obrigada. Apareceu ali? Vocês podem ligar o telefone. Agora eu não vou colocar na tela de novo. Obrigada, amor. Se alguém quer falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Né? Então, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Vou fazer uma prece final. Semana que vem estaremos juntos, mas é online. A aula híbrida é uma vez ao mês, tá? Todas as turmas que estudam no GEM, a primeira aula foi esse mês para todos. Então, tá todo mundo aprendendo, viu como é que é, mas assim, não é voltar para trás, é ir para frente, né, gente? É ir para frente, eu acho muito, muito bacana. Mas, assim, não tem problema, quem não puder comparecer, não tem problema, tá? A gente sabe que nós temos alunos que moram em outras cidades, em outros estados, não sei sempre online mesmo, né? Mas isso é para a gente se unir, para a gente se conhecer, isso é muito legal, né? Para conhecer a casa, esse contato é muito bom, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrar a aula de hoje. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos mais sinceros sentimentos a Deus e a Jesus pela oportunidade dessa aula recebida hoje. E que todo esse ensinamento possa ser utilizado por nós na nossa vida e também nas nossas atitudes. E que devemos sempre lembrar que a morte não é o fim de tudo, mas apenas o começo. Que o difícil não é morrermos, e sim o difícil é vivermos, é nascermos, né? Então, é sempre isso, lembrar sempre das coisas boas daquele que nos deixou, né, que não estão mais entre nós, e que nós possamos levar todo o nosso pensamento de amor, de ternura e bondade, para que cada vez mais a gente possa alcançar a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, boa noite a todos, tá? Uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigada pela participação de todos, vocês que estão presentes, todos que estão em casa. Uma boa semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Até mais. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela aula. Obrigada. Boa noite, muito obrigada, gratidão sempre. Sem nada. É aquela minha prova, eu falei para vocês.